E hoje nós vamos fazer o comparativo entre o Poco F5 e o novo iPhone 15. Será que um aparelho que custa quase R$ 6.000 passa por cima do Poco F5 que custa R$ 2.300? Pelo preço a gente acredita que sim, mas a gente vai ver nesse vídeo tudo o que você precisa saber antes de comprar qualquer um desses dois e vamos comparar tudo, né? Já que a gente está aqui, vamos dar uma olhadinha geral nos dois aparelhos. Primeira coisa que muda dos dois, além do preço, é o tamanho. Eu acho que também invertido, né? O iPhone 15, que é mais caro, deveria ser um pouco maior, né? Vamos dizer assim. Nós temos aqui dois aparelhos que têm um tamanho diferente e a construção também muda. O Poco F5 ele é todo em plástico, bonitão, esse plástico diferenciado. Já o iPhone ele é em vidro e metal nas lateral. Então a gente já tem aí uma diferença na construção. Consequentemente, o iPhone é mais caro, a construção dele também é melhor. A gente tem uma construção mais premium, ele tem todo aqui um acabamento um pouco mais sofisticado. Então aí já é um ponto positivo para o iPhone 15. Mas vamos dar uma olhadinha no restante, porque tem bastante coisa para a gente ver. Outro ponto que a gente tem que ver é em relação à entrada para fone de ouvido, né? O Poco F5 ainda conta com a entrada para fone de ouvido, enquanto o iPhone 15 já não tem. Mas os dois têm aí a entrada USB tipo C. Então se você tiver os dois, você vai poder carregar com o mesmo carregador, por exemplo. Um outro ponto é que o Poco F5 ele conta aqui com um sensor infravermelho, que dá para a gente controlar ar-condicionado, televisão, tudo pelo celular. Coisa que a Apple não traz nos seus aparelhos e é um diferencial aí para o Poco F5. E aqui um exemplo prático do sensor infravermelho funcionando, ó. O ar-condicionado em 26 graus e se eu quiser eu posso vir aqui, ó, diminuir a temperatura e aí ele já vai estar ali em 23 graus, que foi o que eu coloquei. Se eu quiser também eu posso desligar, mudar o modo, tudo por aqui de forma bem fácil. Então eu posso até desligar o ar-condicionado aqui de forma bem rápida, tudo através do celular. E também dá para a gente colocar um atalho na área de trabalho aqui em relação ao ar-condicionado. Então ele fica aqui e a gente já tem o controle rapidamente dos nossos dispositivos. É alguns recursos a mais, algumas coisinhas a mais que o Poco F5 vai impressionar você nesse vídeo. E se você quiser saber onde comprar o seu, vai ter o link aí embaixo, tanto do iPhone 15 tanto do Poco F5, beleza? Agora vamos para um ponto que muitas pessoas falaram mal do iPhone 15, que é a tela, né? Basicamente a Apple só colocou aqui o entalhe novo e botou ali a tela de 6.1 polegadas e mais nada. Nós temos aqui uma diferença na tela, são 6.67 polegadas para o Poco F5, enquanto nós temos 6.1. Mas o tamanho não é nem tão assim chato, né, da gente se acostumar, mas a taxa de atualização para um aparelho que custa R$6.000 é de apenas 60 Hz. A gente não tem uma taxa de atualização mais alta aqui no iPhone 15, apenas 60 Hz. E a resolução é muito próxima do iPhone 15. A gente tem ali uma resolução Quad HD e Full HD, mas esse Quad HD é poucos pixels a mais que muda aqui pro iPhone 15. E o Poco F5 ele tem uma tela de 6.67 polegadas com taxa de atualização aqui, ó, de 120 Hz. Então se a gente ver aqui nas configurações, a gente consegue setar essa taxa de atualização bem mais alta. Mas aí tem um ponto mais positivo aqui para o iPhone 15, tá? Em relação ao brilho, o iPhone 15 ele consegue atingir aqui até 1.600 nits de brilho máximo, já o Poco F5 é 1.000 nits. Então quando você estiver lá na praia, no solzão, o iPhone 15 vai dar para você enxergar melhor. Mas no geral, quando a gente coloca os dois lado a lado, a qualidade da tela é bem próxima. Mas o iPhone 15 ele tem um ponto aí que eu tenho que mencionar, que é em relação às bordas, né? Olha a diferença das bordas do iPhone 15 para o Poco F5. A gente tem bordas um pouco mais finas no Poco F5, não é tão grande quanto acontecia no iPhone 13, por exemplo, mas nós temos aí uma diferença em relação às bordas aqui nas laterais do aparelho. Agora a gente vai entrar num ponto meio que, vamos dizer assim, perigoso, que é o desempenho. Nós temos aqui nos dois aparelhos chipsets diferentes. Nós temos aqui Snapdragon e A16 Bionic, então são processadores diferentes, são sistemas diferentes, mas eu vou passar por cima aqui porque os dois têm um desempenho absurdo, tá? Nós temos 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento no Poco F5, que vai entregar ali um desempenho absurdo, vai rodar tudo, Genshin Impact no máximo, Call of Duty em 120 FPS, vai conseguir te entregar uma qualidade de gráficos e jogos muito boa, com a entrada para fone de ouvido, que já é um ponto bem legal para quem gosta de jogar. O iPhone 15 também é outro aparelho que vai entregar ali
outro desempenho muito alto, até mais alto do que o próprio Poco F5, mas a diferença não é absurda. São ali uma diferença de 20% a mais para o iPhone 15, mas é 3 vezes de diferença de preço, né? 6.000 contra 2.300, é quase 300% aí a mais no preço por uma tela 60 Hz. Então aí tem que pôr na balança o que você prefere. Já o iPhone 15 ele conta com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento na versão mais básica. Lembrando que o iPhone 15 ele não trouxe o novo botão aqui do canto, então ainda continua tendo a chavinha aqui para mutar e desmutar o aparelho. Já em relação à bateria, nós temos mudanças aqui no iPhone 15. Agora a gente tem uma bateria de 3.877 mAh com carregador de 20 watts e ele tem também carregamento sem fio. Então aí é um ponto positivo, né? A gente espera ali de um aparelho mais caro, carregamento sem fio, mas hoje em dia, sinceramente, eu não acho assim o carregamento sem fio, sem o reverso, algo tão útil, né? É legal? É legal, claro que sim. Mas o S21 FE e o S20 FE já tem carregamento sem fio. Então eu acho que assim, não é algo mais um suprassumo, algo que poucos aparelhos têm. Ele tem, mas beleza, é normal de ver nessa categoria. O Poco F5 tem 5.000 mAh de bateria, só que um diferencial do Poco F5 aqui, ó, é o carregador, tá? O Poco F5 ele tem um carregador de 67 watts, enquanto o iPhone ele não vem carregador, mas ele tem o suporte a um carregador de 20 watts. Então aí, o iPhone ele carrega 3 vezes mais lerdo do que ele, 3 vezes e meia quase, mais devagar do que esse aparelho aqui, o Poco F5. Então, para você ter uma ideia, o Poco F5 ele carrega ali no máximo em 40 minutos a carga completa. Então, é um aparelho que vai ter uma carga muito rápida e uma bateria muito grande, que são 5.000 mAh de capacidade, o que vai entregar ali para ele uma durabilidade de bateria muito boa, tá? O Snapdragon que está aqui dentro ele está muito otimizado e consegue entregar ali uma bateria bastante duradoura e o iPhone 15 também não fica atrás. Mesmo ele tendo uma bateria com tamanho menor, nós temos um aparelho que tem uma otimização muito legal. O desbloqueio do Apple é o Face ID e aqui no Poco F5 nós temos aqui o sensor de digitais na lateral. Dentro da caixa, o iPhone traz apenas o cabo, enquanto o Poco F5 ele vem com capa, película e o carregador e o cabo. Então já é um outro ponto que você não vai precisar gastar, né? Por exemplo, com capa e película. A película que o Poco F5 traz é uma película de plástico, mas se eu der uma limpada aqui para vocês darem uma olhada, é uma película que protege, tá? Dá uma olhadinha o tanto de risco que tem nessa película. Então aí, para você que já vai comprar o aparelho, não tem muito tempo para ficar correndo atrás de capa, película, ele já é um aparelho muito bom e que já vem bem completo já dentro da caixa. Em relação às proteções, né, o Poco F5 ele tem proteção contra respingo IP53, enquanto o iPhone tem IP68, então aí é uma proteção a mais para o iPhone, mas lembre-se, tá? Se você for comprar o iPhone, que o link está embaixo, a Apple ela não garante que a proteção contra água funcione. Então, se entrar água, que pode acontecer, tá? Não quer dizer que ele seja... Não é 100% garantido. Eu já tive um aparelho da Samsung, um Note 9, que entrou água, mas a Samsung trocou para mim. Aqui, a Apple ela não garante problemas contra água, mesmo ela informando que tem o IP68, né? Tem muitas pessoas que reclamam disso, mas por fim das dúvidas, né, em relação à ficha técnica, o iPhone tem IP68 e o Poco F5 tem IP53. Tecnicamente, você só vai poder tomar uma chuvinha aqui com o Poco F5, enquanto você pode entrar na piscina com o iPhone 15. Já em relação às câmeras, né, nós temos aqui 3 câmeras no Poco F5 e no iPhone 15 apenas 2 câmeras. O Poco F5 tem uma câmera principal de 64 megapixels, ultra-wide de 8 e macro de 2. E nós temos aqui no iPhone 15 uma câmera principal de 48 e também temos uma híbrida que faz a função ultra-wide e macro de 12 megapixels. Já a câmera frontal, nós temos 16 megapixels no Poco F5, enquanto nós temos 12 aqui no iPhone 15. As fotos eu deixo para vocês darem uma olhadinha no comparativo, para vocês terem uma noção de como que os dois se saem. Aqui, sendo sincero, o iPhone 15 leva vantagem, principalmente no HDR e em iluminações mais baixas, principalmente nas áreas mais escuras das imagens. A gente percebe que o iPhone tem um pós-processamento de imagem muito melhor e, consequentemente, você vai ter um aparelho que vai te entregar fotografias com uma qualidade maior. Mas, sendo sincero, o Poco F5 custando 3 vezes menos não é uma má opção se você não quer comprar um aparelho da Apple ou se você estava querendo comprar o iPhone 15, mas estava dando uma olhada no Poco F5, ele é uma ótima opção.
Consequentemente, você vai ter algumas coisas a mais no Poco F5 que o iPhone 15 não tem, e também você vai ter algumas coisas a mais no iPhone 15 que o Poco F5 também não tem. Então aí tem que colocar na balança o que você prefere, porque o iPhone 15 ele grava em 4K em todas as câmeras e o Poco F5 grava em 4K somente na câmera traseira. Mas a qualidade dos dois é boa. Eu recomendo os dois. O link tá embaixo, deixa seu like e até o próximo vídeo.